Olá, boa noite. Inês Oludé, na live Poesia na Janela, em tempos de coronavírus, quarentena, eu tiro de letras. E hoje e temos letras de Afonso Romano de Santana, né? Grandíssimo artista intelectual, com uma produção imensa, muito diversificada. Ele pensou o Brasil, pensou a cultura do seu tempo, né, da sua época. Foi um grande teórico e cronista, professor, jornalista, poeta, né, principalmente, que é a parte que eu pego em geral. Tem 40 livros publicados. Trabalhou fora do Brasil, trabalhou nos Estados Unidos, na Alemanha, tudo que é canto de professor de universidades. E, bom, nasceu em Belo Horizonte, né, em 37, e nos anos 70, época da ditadura, ele participou ativamente já antes, né, dos movimentos poéticos no Brasil, e nos anos 70 ele dirigiu o Departamento de Letras e Artes da PUC, do Rio de Janeiro, e criou um curso de pós-graduação em literatura brasileira, que parece que era famoso, reconhecido como o melhor do Brasil. Ele expressou o estudo de maneira lírica, né, que ele explica melhor do que eu. Às vezes você perde vários poemas, porque sente uma frase, sente algo murmurando no seu espírito e não presta atenção, está ocupado com os ruídos da vida. É necessário apurar o seu ouvido, ter a humildade de anotar a coisa, mesmo quando ela não é muito boa. Pode, de repente, um texto meio nebuloso, meio esquisito, meio simplório demais, dar raiz a um poema posteriormente interessante. Nos duros tempos da última ditadura militar, em que as ações eram opressivas, Afonso Romano de Santana publicou corajosos poemas. Como ele era jornalista, trabalhou em vários jornais, ele publicou em vários jornais do país, né? Tem umas conferências dele muito boas, onde ele conta a vida dele, os encontros com Drummond, a tese, ele fez uma tese de doutorado sobre Drummond, e parece que foi uma tese bem especial, porque ele convidou um monte de artistas, de poetas, para vir declamar os poemas de Drummond na defesa. Parece que foi muito interessante. Eu não vi, não sei se está na internet. Ele realizou muitas coisas. Ele tem uma biografia extensa, muito extensa. Vale a pena procurar e escutar as entrevistas dele. Muito simpático, muito sorridente, conta muita história. É altamente interessante. Então, o primeiro poema: Cai a tarde sobre meus ombros. Cai a tarde sobre meus ombros, não apenas sobre os dois irmãos. Desaba mais um dia, para muitos de esperança, para outros de humilhação. Sobre mim desaba a história. Em algum lugar disseram que há luz, mas o que vejo é a escuridão. Lembra-se que ele estava escrevendo essas coisas na época da ditadura, né? Ele não era comunista, diz ele que não era comunista, mas era conhecido, todo mundo dizia que ele era um comunista desclassificado. Os desaparecidos. De repente, naqueles dias começaram a desaparecer pessoas. Estranhamente, desapareciam-se. Desaparecia-se muito naqueles dias. Ia-se colher a flor oferta e se esvaecia. Eclipsava-se entre um endereço e outro, ou no táxi que se ia,
culpado ou não, sumia. Ao regressar do escritório ou da orgia, entre um trago de conhaque e um aceno de mão, o bebedor sumia, evaporava o pai, ao encontro da filha que não via. Mãe segurando filhos e compras, gestantes com tricô, ou grupos de estudantes desapareciam. Desapareciam amantes em pleno beijo, e médicos em meio à cirurgia. Mecânicos se diluíam. Mal ligava o torno do dia. Desaparecia-se. Desaparecia-se muito naqueles dias. Desaparecia-se a olhos vistos, e não era miopia. Desaparecia-se até à primeira vista. Bastava que alguém visse um desaparecido e o desaparecido desaparecia. Desaparecia o mais conspícuo e o mais obscuro sumia. Até deputados e presidentes esvaneciam. Sacerdotes, igualmente levitando, iam a efeito constatar no além como os pescadores partiam. Desaparecia-se. Desaparecia-se muito naqueles dias. Os atores no palco, entre um gesto e outro, os da plateia enquanto riam. Não, não era fácil ser poeta naqueles dias, porque os poetas, sobretudo, desapareciam. Se fosse ao tempo da Bíblia, eu diria que carros de fogo arrebatavam os mais puros em mística euforia. Não era. É ironia. E os que estavam perto, em pânico, fingiam que não viam, se abstraíam, continuavam seu baralho, a conversar demências com o ausente, como se ele estivesse ali sorrindo com suas roupas e dentes. Em toda a família à mesa havia uma cadeira vazia, a qual se dirigiam. Servia-se comida fria ao extinguir o parente, e isso alimentava ficções nas salas e mentes, enquanto no palácio remorsos vivos boiavam na sopa do presidente. As flores, olhando a cena, não compreendiam. Indagavam dos pássaros que emudeciam. As janelas das casas mal podiam crer no que viam. As pedras, no entanto, gravavam os nomes dos fantasmas, pois sabiam que, quando chegasse a hora, por serem pedras, falariam. O desaparecido é como um rio. Se tem nascente, tem foz. Se teve corpo, tem outra voz. Não há verme que em sua fome roa totalmente um nome. O nome habita as vísceras da fera, como a vítima corrói o algoz. E surgiam sinais precisos de que os desaparecidos, cansados de desaparecerem vivos, iam aparecer, mesmo mortos, florescendo com seus corpos a primavera de ossos. Brotavam troncos de árvores, rios, insetos e nuvens, em cujo porte se viam vestígios dos que sumiam. Os desaparecidos, enfim, amadureciam sua morte. Desponta o dia uma tíbia na crosta fria dos dias e no subsolo da história, coberto por duras botas, faz-se amarga arqueologia. A natureza, como a história, segrega memória e vida, e cedo ou tarde desova a verdade sobre a aurora. Não há cova funda que sepulte a rasa covardia, não há túmulo que oculte os frutos da rebeldia. Cai um dia em desgraça, a mais torpe ditadura, quando os vivos saem à praça e os mortos da sepultura. Meu Deus, que poema é incrível. É incrível. Esse, realmente, se ele não era comunista, tinha tudo para ser, né? Os problemas dele são, a partir de agora, são bem atuais, né? Por exemplo, esse poema sobre a atual vergonha de ser brasileiro. Mas não pense que ele escreveu pelo Bozó, vale pelo Bozó, mas era para FHC, né? FHC estava para ser, as pesquisas indicavam que ele ia ser presidente, e então ele fez essa, mais ou menos, um texto, né, 17 anos atrás, mas, bom, por aí, que é atualíssimo. Que vergonha, meu Deus, ser brasileiro e estar crucificado no cruzeiro, erguido num monte de corrupção. Antes nos matavam de porrada e choque nas celas da subversão. Agora nos matam de vergonha e fome, exibindo estatísticas na mão. Estão zombando de mim.
Não acredito. Debocham a viva voz e por escrito. É abrir jornal, lá vem desgosto. Cada notícia é um videotapa no rosto. Cada vez é mais difícil ser brasileiro. Cada vez é mais difícil ser cavalo desse Exu perverso, nesse desgoverno terreiro. Nunca vi tamanho abuso. Estou confuso, obtuso, com a razão em parafuso. A honestidade saiu da moda, a honra caiu de uso. De hora em hora a coisa piora. Arruinado o passado, comprometido o presente, vai-se o futuro a penhora. Valei-me, Santo Cabral, nessa avessa calmaria em forma de recessão, e na tempestade da fome, ensinai-me a navegação. Esse é o país do diz e do desdiz, onde o dito é desmentido no mesmo instante em que é dito. Não há linguista e erudito que apure o sentido inscrito nesse discurso invertido. Aqui o discurso se trunca, sim, o sim é não, o não talvez, o talvez nunca. Eis o sinal dos tempos. Este o país produtor de tanto que tanto mais produz, tanto mais é devedor. Um país exportador que quanto mais exporta, mais importante se torna como país mal pagador. E no entanto, há quem julgue que somos um bloco alegre, de comigo ninguém pode, quando somos um país de cornos mansos, cuja história vai dar bode. Já que nunca deu bolo, tão prometido para os pobres, em meio a festas e alarde, onde quem partiu, repartiu, ficou com a maior parte, deixando pobre o Brasil. Eis uma situação totalmente pervertida. Uma nação que é rica consegue ficar falida. O ouro brota em nosso peito, mas mendigamos com a mão, uma nação encarcerada que doa a chave ao carcereiro para ficar na prisão. Cada povo tem o governo que merece? Ou cada povo tem os ladrões a que enriquece? Cada povo tem os ricos que o enobrecem? Ou cada povo tem os pulhas que o empobrecem? O fato é que cada vez mais se entristece. Esse povo num rosário de contas e promessas, num sobe e desce de prantos e preces. Ce n'est pas un pays sérieux, já dizia o general. Não é um país sério, dizia o general. O que somos, afinal? Um país pererê, folclórico, tropical, misturando morte e carnaval? Um povo de degradados, filhos de degredados, largados no litoral, um povo macunaíma sem caráter nacional? Porque só nos contos de fado os pobres fracos vencem os ricos nobres? Porque os ricos dos países pobres são pobres perto dos ricos dos países ricos? Porque os pobres ricos dos países pobres não se aliam aos pobres dos países pobres para enfrentar os ricos dos países ricos, cada vez mais ricos? Mesmo quando investem nos países pobres, espelho, espelho meu, há um país mais perdido que o meu? Espelho, espelho meu, há um governo mais omisso que o meu? Espelho, espelho meu, há um povo mais passivo que o meu? E o espelho respondeu algo que se perdeu entre o inferno que padeço e o desencanto do céu. É exato, a cópia fiel do que está acontecendo agora, né? Mas era para o FHC, que todo mundo bajula, né? Baba ovo, aquilo era um escroto. Mas tem duas coisinhas que eu vou falar aqui que eu não estou de acordo. É, ele citou aqui Exu. Cadê? Ah, vou lá. É difícil ser cavalo desse Exu perverso. Primeiramente, ao respeito com Exu. Exu não é o diabo, Exu não é perverso. Exu é o mensageiro entre Olorum, o Deus supremo da cosmogonia iorubá, e os orixás, quer dizer, ele é o dono das encruzilhadas. Exu, ele é o que ele é, entendeu? Não existe bem e mal na cosmogonia iorubá. Né? Os orixás eram seres humanos que cometiam erros, que entende? E que viraram orixás porque fizeram coisas extraordinárias. E os orixás, Exu não é nem Deus nem orixá, ele é o mensageiro entre esses dois, entendeu? E se você quer que uma mensagem sua chegue até o Lorum, tem que primeiro passar
nos orixás que vão dar Exu e que Exu vai levar, entendeu? Ele é o dono das encruzilhadas. Mas o que é que aconteceu? Ele é muito poderoso, ele tinha muito poder e a Igreja Católica não gostou disso. Aí assimilou ele ao diabo. Ele foi o Lula da época, né? Foi altamente injustiçado durante muitos séculos, inclusive em vários terreiros de candomblé, tinham que assentar o Exu para que ele não estragasse a cerimônia. Pura conversa fiada, ele não estraga nada. Você que é estragado, se você tem o mal dentro de você, como nós todos temos, você escolhe o mal e você pede para Exu, ele está nem aí, você tem o livre-arbítrio, entendeu? E se você quiser fazer o bem, ele também não está nem aí. É você que está fazendo, ele é só o pretexto, entendeu? Então, eu sou altamente contra essa história de, de usar Exu como se fosse uma coisa ruim, como se ele fosse mal e tal. Não, ele não é nem cavalo, ele é o rei, entendeu? Ele é o dono da festa. Você homenageia primeiro ele, né? Até Xangô, que é o deus da justiça, quando abre as cerimônias, primeiro vai o canto para Exu, entendeu? Todos eles, aliás, tem que entra, ele é o poderoso e a igreja não suportou isso, aí diabolizou ele, igual que fazem com Lula agora, né? Diabolizam, certo? Então era isso. Tinha outra coisa que eu achei também mas é porque na realidade, as pessoas aprenderam essas coisas, né? Porque a igreja explicou isso. A colonização lavou a cabeça das pessoas e meteu na cabeça das pessoas que tudo que vinha da África era ruim. Por quê? Porque eles queriam explorar a África, porque eles queriam tirar toda a riqueza da África, que eles queriam escravizar os africanos, né? Então, eles fizeram. Um dia eu vou falar sobre tudo isso, vou pegar aqui o meu conterrâneo Marcelino Freire, que ele tem umas coisas sobre o navio negreiro e Castro, vou pegar os dois e vou fazer aqui uma coisa e falar sobre isso, né? Eu me surjo quando eu ouço vir com coisa assim sobre a África, né? Mesmo se eu sei que as pessoas não têm culpa, mas é também uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? Tem que procurar saber, será verdade isso? Como é que é? Que eu acredito que a igreja. Mas ele foi. Ele quase virou pastor, né? Ele era quase pastor. Então, nessas igrejas evangélicas, tudo é diabo, né? Eu nunca vi Deus numa igreja evangélica, eu só vejo demônio. Eles falam o tempo inteiro do demônio, que o demônio está aqui, sai daqui, demônio. Nunca vi ele dizer, Deus, boa noite, tudo bem, que bom que você está aqui. Não, é o tempo inteiro. Ai, demônio, sai daqui, demônio, vem para aqui, demônio, vai para lá. Quer dizer, eles estão com demônio, essas igrejas evangélicas aí que vivem do dinheiro dos pobres. Isso aí, eles estão mais com demônio do que com Deus, né? Nunca vi eles falar de Deus. Não é certo? É. Tinha outra coisa que eu vi também que. Mas enfim, deixa para lá porque o poema é maravilhoso. Aí, agora, esse aqui eu disse numa outra live onde eu fiz vários. Disse um fragmento dele, né? Sobre a mentira. Também não foi para o Bozó, acho que foi antes, né? Mas é como se ele tivesse adivinhando que o Bozó ia vir, o Messias, o prometido, o mentiroso prometido. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente e mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem sobretudo impunemente. Não mentem tristes, alegremente. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. Mentem e calam, mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pela rua. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira, nem à democracia pela ditadura. Fragmento 2. Evidentemente, a crer nos que mentem, uma flor nasceu em Hiroshima, em Auschwitz havia um circo permanente. Mentem caricaturalmente, mentem como a careca mente ao pente, mentem como a dentadura mente ao dente, mentem como a carroça a besta em frente, mentem como a doença ao doente,
mentem claramente, como o espelho transparente, mentem deslavadamente, como nenhuma lavadeira mente ao ver a noda sobre o linho, mentem com a cara limpa e nas mãos o sangue quente, mentem ardentemente como um doente em seus instantes de febre, mentem fabulosamente como um caçador que quer passar gato por lebre. E nessa trilha de mentiras, a caça é que caça o caçador com a armadilha, e assim cada qual mente industrialmente, mente partidariamente, mente incivilmente, mente tropicalmente, mente incontinentemente, mente hereditariamente, mente, e de tanto mentir tão bravamente, constrói um país de mentira diariamente. Fragmento. Mentem no passado e no presente. Passam a mentir a limpo e no futuro mentem novamente. Mentem fazendo o sol girar em torno da terra medieval. Mente. Por isso, desta vez, não é Galileu quem mente, mas o tribunal que o julga heregemente. Mentem como se Colombo, partindo do Ocidente para o Oriente, pudesse descobrir de mentira um continente. Mentem desde Cabral, em calmaria, viajando pelo avesso, iludindo a corrente, em curso transformando a história do país num acidente de percurso. Fragmento 4. Tanta mentira assim industriada me faz partir para o deserto penitentemente, ou me exilar com Mozart musicalmente em harpas e oboés, como um solista vegetal que absorve a vida indiferente. Penso nos animais que nunca mentem, mesmo se tem um caçador à sua frente. Penso nos pássaros cuja verdade do canto nos toca matinalmente. Penso nas flores cuja verdade das cores escorre no mel silvestremente. Penso no sol que morre diariamente, jorrando luz, embora tenha a noite pela frente. Fragmento 5. Página branca onde escrevo, único espaço de verdade que me resta, onde transcrevo o arrobo, a esperança e onde, tarde ou cedo, deposito meu espanto e medo. Para tanta mentira, só mesmo um poema explosivo conotativo, onde o advérbio e o adjetivo não mentem ao substantivo, e a rima arrebenta a frase numa explosão da verdade. E a mentira repulsiva se não explode para fora. É ou não é? Tá fake news no lugar, né? Seria o de hoje, né? Então, epitáfio para o século XX. Aqui jaz um século onde houve 2 ou 3 guerras mundiais e milhares de outras pequenas igualmente bestiais. Aqui jaz um século onde se acreditou que estar à esquerda ou à direita eram questões centrais. Aqui jaz um século que quase se esvaiu na nuvem atômica. Salvaram-no o acaso e os pacifistas com sua homeopática atitude nux vomica. Aqui jaz o século que é um muro dividiu, um século de concreto, armado, canceroso, drogado, empestado, que enfim sobreviveu às bactérias que pariu. Aqui jaz um século que se abismou com as estrelas nas telas e que o suicidou de supernovas, contemplou um século filmado que o vento levou. Aqui jaz um século semiótico e despótico que se pensou dialético e foi patético e aidético. Um século que decretou a morte de Deus, a morte da história, a morte do homem, em que se pisou na lua e se morreu de fome. Aqui jaz um século que, opondo classe a classe, quase se desclassificou. Século cheio de anátemas e antenas, sibérias e gestapos, ideológicas safenas. Século tecnicolo que tudo transplantou e o branco do negro a custo aproximou. Aqui jaz um século que se deitou no divã, século narciso e esquizo, que não pôde computar seus neologismos, século vanguardista, marxista, guerrilheiro, terrorista, freudiano, proustiano, joyciano, Borges, kafkiano, século de utopias e hippies que caberiam num chip. Aqui jaz um século que se chamou moderno,
E olhando o presunçoso passado e o futuro, jogou-se eterno. Século que de si fez tanta alarde, e, no entanto, já vai tarde. Foi duro atravessá-lo, muitas vezes morri. Outras que regressar ao 18, ao 16, pular ao 21, sair daqui para lugar nenhum. Tende piedade de nós, ó vós, que em outros tempos nos julgais de confortável galáxia, em que irônico estais. Tende piedade de nós, modernos medievais. Tende piedade como Villon e Brecht, por minha voz, de novo imploram. Piedade dos que viveram neste século, por sécula seculorum. Amém. Cheiro danado, viu? Era não, ainda está vivo. Além de mim, não é culpa minha se não estou aparelhado para entender certos conceitos e sinais. Conheço o ódio, o amor, a fome, a ingratidão e a esperança. Deus, a eternidade, o átomo e a bactéria me excedem, o que não significa que eu os ignore. Ao contrário, por não compreendê-los, finjo estar calmo e desespero. Carta aos mortos. Amigos, nada mudou na essência. O salário mal dão para os gastos. As guerras não terminaram e há vírus novos e terríveis. Embora o avanço da medicina, volta e meia, um vizinho tomba morto por questão de amor. Há filmes interessantes, é verdade. E, como sempre, mulheres portentosas nos seduzem com suas bocas e pernas. Mas em matéria do amor, não inventamos nenhuma posição nova. Alguns cosmonautas ficam no espaço 6 meses ou mais, testando a engrenagem e a solidão. Em cada Olimpíada há recordes previstos e nos países avanços e recursos sociais. Mas nenhum pássaro mudou seu canto com a modernidade. Reencenamos as mesmas tragédias gregas, relemos o Quixote e a primavera chega pontualmente a cada ano. Alguns hábitos, rios e florestas se perderam. Ninguém mais coloca cadeiras na calçada ou toma a fresca da tarde. Mas temos máquinas velocíssimas que nos dispensam de pensar. Sobre o desaparecimento dos dinossauros e a formação das galáxias, não avançamos nada. Roupas vão em volta com as modas, governos fortes caem, outros se levantam, países se dividem e as formigas e abelhas continuam fiéis ao seu trabalho. Nada mudou em essência. Cantamos parabéns nas festas, discutimos futebol na esquina, morremos em estúpidos desastres e volta e meia, um de nós olha o céu, quando estrelado, com o mesmo pasmo das cavernas. E cada geração insolente continua a achar que vive no ápice da história. Aí está. Com essa terminamos. E, nossa, que poeta, né? Incrível, fortíssimo, maravilhoso. Obrigada, boa noite. Tchau. Beijo.